Decisão tomada no Vasco. Jogadores que estão fora dos planos para 2025. Vamos trazer assuntos sobre medidas de responsabilidades na diretoria, mercado da bola e muito mais. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou Jonathan Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo. É importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. O seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos às informações do legítimo Clube do Povo. Galera, antes da gente falar um pouquinho da partida de ontem, uns destaques, falamos um pouco ontem no pós-jogo, mas eu já quero trazer essa decisão tomada no Vasco e falar sobre jogadores que estão fora dos planos para a temporada 2025. Estou falando do volante Zé Gabriel e do atacante Serginho. Jogadores que foram utilizados na partida de ontem e até mesmo o Zé Gabriel, por exemplo, foi vaiado pelo torcedor. Então eu acho que uma das medidas que tem que ser tomado é utilizar jogadores, por exemplo, que não foram utilizados em alguns jogos no ano passado, ou perdeu espaço, né? Por exemplo, a expectativa que o Souza atue na zaga. Então agora os jogadores antecipar, em vez de retornar na quarta rodada do Campeonato Carioca, já serem utilizados nessa partida até mesmo para pegar no ritmo. Ontem tivemos alguns destaques nos jogos, principalmente o Paulinho pela lateral direita, fazendo um gol importante. Tivemos o GB, jogadores na zaga, o Lincoln e também o Luiz Gustavo, que estão passando por esse teste para ser utilizado futuramente no time profissional. O Vasco que está buscando fortalecer o setor defensivo, mas, por exemplo, esses jogadores que já estão basicamente sendo ali uma peça fora ali do baralho, né? Uma carta fora do baralho, é importante o Vasco já buscar uma negociação por empréstimo, seja o Zé Gabriel, o Serginho, já que não serão utilizados nessa temporada. Então o Vasco já tem essa decisão tomada, inclusive informação do amigo Eduardo Ferrari do canal Vasco Connect trouxe em primeira mão essa informação importante. Outro jogador que pode ser negociado em relação a empréstimo é o volante Sforza. O Vasco entende nesse momento que o jovem jogador precisa de uma sequência maior de jogos na temporada, caso não seja utilizado pelo técnico Fábio Carelli. A gente enxerga hoje o Vasco bem povoado no meio de campo, né? O Vasco hoje, o meio de campo, são peças e jogadores que mais bem estão ali a serviço do Vasco. Paulinho, Payet, Coutinho, Jair, Matheus Carvalho, Hugo Moura. Então o esforço acaba perdendo esse espaço e o Vasco pode utilizar o jogador por empréstimo, até mesmo para ele ter mais espaço, ser mais observado, ter uma sequência melhor. Bom, até essa informação aí dos nossos amigos do canal Atenção Vascaínos. Bom, agora vamos falar sobre uma situação de responsabilidade. Ontem, pós o jogo ali, pós a coletiva, fizemos aqui o nosso pós-jogo, você acompanhou o último vídeo, saindo ali pelo portão 16, estava ali conversando com alguns amigos da imprensa, o próprio Eduardo Ferrari, o Mumu da Colina, o Berbet, e pudemos uma conversa informal, né? Tava saindo o presidente Pedrinho e tivemos ali alguns detalhes importantes. Tivemos a oportunidade de realizar ali umas perguntas breves em relação a tudo isso que está acontecendo, toda a dificuldade que o Vasco tem nesse momento encontrado de contratar um atacante, né? Principalmente o Vasco estava de olho no Wanderson, no Rony,
por empréstimo, e o Rony só aceita nesse momento ser comprado, né? A negociação por empréstimo nesse momento fica muito difícil e inviável. De fato, foi uma das tentativas do Vasco. E o Wanderson pesa na questão do salário, né? O jogador fez uma pedida de R$800 mil no momento. Fica complicado, mas assim ainda há negociações para o Vasco anunciar um atacante. E é bem provável que nesse domingo ou até mesmo durante essa semana o Vasco feche a contratação de um atacante. Então podemos ter aí uma boa surpresa. A gente vai aguardar nesse momento até uma medida. A gente não trazer aqui, dar nome, né, de jogadores que o Vasco esteja negociando com profundidade, para não atrapalhar a negociação, para não atrapalhar o desenvolvimento do assunto, do negócio. E assim, quando tiver tudo certinho, tudo ok, a gente trazer aqui a informação em primeira mão. Então, galera, fique atento. O Vasco acertando qualquer jogador hoje, a gente vai trazer aqui num vídeo, num ao vivo, tendo essa informação, ou até mesmo durante a semana. O fato é, uma medida de prevenção, uma atitude responsável, pelo que a gente conversou ontem, o que a gestão tem feito em relação a jogadores que já estão no elenco. A antiga empresa contratou esses jogadores. Exemplo, Léo Jardim, Léo Pelé, Paulo Henrique, Puma Rodrigues, o Paulinho, e atrasou ali parcela da compra, ficou adiando, o Vasco sofrendo risco de transfer ban. Então, o que a atual gestão fez? Ajustar esses valores, os acordos, a compra desses jogadores e de fato efetuar o contrato desses jogadores, numa atitude responsável, para você ter um elenco organizado, para você ter um elenco, pelo menos uma base, uma estrutura. E o que acontece? Hoje, você chegar no vestiário e jogadores ter o conhecimento que você está fazendo proposta por novos jogadores, de um salário estratosférico, de um salário onde você acaba estando devendo luvas, acordos e salários para alguns, é você querer perder o vestiário, é você agir de uma forma irresponsável. Então o Vasco, nesse momento, até teve, né, uma conversa entre o Pedrinho e os jogadores, não sei se você lembra, no próprio CT, organizando a parte salarial, organizando a parte financeira, trazendo, né, explicando e trazendo ali, sendo bem transparente com esses jogadores, para você ter o respeito deles, para você ter o respeito do vestiário. Então o Vasco priorizou isso, ter essa boa relação com os seus jogadores e também com os seus funcionários, e assim você vai buscar um acordo com novos jogadores, com novos reforços. Então essa atitude, essa medida de responsabilidade financeira traz uma harmonia interna entre a diretoria e entre os jogadores, visando um equilíbrio. É claro que, em contrapartida, o Vasco não pode, nesse momento, negligenciar no mercado. A partir do momento que você está bem com os seus jogadores, a partir do momento que você está em dia com os seus jogadores, que está tudo ok, você vai até outros jogadores e você vai negociar a questão de salários, a questão contratual, seja por empréstimo. Então essa é a primeira medida responsável. Então a gente está no aguardo de ter uma boa surpresa, do Vasco ter essa semana uma boa contratação para fortalecer o setor, o ataque. Então, tendo uma surpresa, tendo uma novidade, a gente vai trazer no vídeo aqui para você. Outra negociação que o Vasco tem informação que nós trouxemos ontem, é com a extensão de contrato com o Cria, né, da base, o Ryan. O novo acordo entre as partes servirá para a valorização contratual e não vai atrapalhar, né, inviabilizar uma possível venda. A expectativa da diretoria do Vasco é receber uma proposta de compra da Fiorentina da Itália. O atacante segue em preparação para o Sul-Americano Sub-20. Outro detalhe, outra medida, e é importante você acompanhar até o final desse vídeo. Nesse momento, ontem, em conversas, principalmente eu cheguei um pouquinho depois ali na conversa, mas pelo que o Mumu e o Ferrari
conversaram ali com o presidente. Outra medida muito importante. O Vasco aguarda a qualquer momento a proposta de um novo investidor, seja André Radrizzani, seja o Evangelos Marinax, né, o bilionário grego. Até o presidente Pedrinho conversou com a gente na quinta-feira, na inauguração do evento do Campeonato Carioca. O Vasco não pode chegar ali e colocar esses investidores na parede. Tem que aguardar a proposta dentro do NDA, né, o acordo de confidencialidade. O fato é, e palavras do presidente, o que ele mais quer é estar na sala dele com uma empresa responsável, cuidando muito bem da parte do futebol. Uma gestão boa do futebol, contratando, Vasco ganhando, sendo campeão. Enquanto isso não acontecer, enquanto essa situação não fechar a proposta e o acordo com uma nova empresa, a diretoria vai fazer a sua parte, que é lutar pelo Vasco, lutar pelos salários em dia, lutar para ter um time competitivo, e é isso, ponto final. Beleza, galera? Tendo mais novidades e informações, a gente vai destrinchar para você nos próximos vídeos. BTB Esportes em todos os lugares, um abraço, vamos junto.